Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para relatar um caso chocante. O caso de Mia Steven. Como você passa seus finais de semana? Provavelmente com sua família assistindo filmes ou lendo livros, caminhando com amigos ou participando de vários eventos. O mesmo não pode ser dito sobre o antagonista de nossa história, um jovem que pediu pizza e mantimentos para sua casa, abastecendo-se com doces. Mas ele decidiu passar seu final de semana de uma maneira não convencional, desfazendo-se de evidências de um delito. Não havia um traço de arrependimento nele. O réu finalmente executou seu plano horrível e aproveitou o processo. O início da tragédia. Os eventos que ocorreram no início da manhã de domingo, 6 de fevereiro de 2022, na cidade de Aalborg, Dinamarca, lembram um enredo de filme de terror. Infelizmente, a realidade é mais assustadora. Não há cenas ensinadas ou efeitos especiais, e o sofrimento da vítima não é falso. Neste incidente, tudo é real, desde a armadilha na qual uma jovem inocente caiu até seu fim brutal, e a ocultação sacrílega de evidências. Desta vez, estamos falando sobre os criminosos que vivem entre nós. A vítima, Mia Skadhaug Steven, de 22 anos de idade, era uma jovem doce e sociável desde jovem. Ela adorava ajudar pessoas, então escolheu uma futura profissão na medicina. Em 2016, ela se matriculou na Universidade de Aalborg, a maior do país, em sua especialidade escolhida. Seus colegas de classe notaram sua mente curiosa e o entusiasmo com o qual ela abordava seus estudos. Como você sabe, estudar medicina é bastante difícil e extenso, mas a jovem energética conseguia lidar com tudo. Ela levava um estilo de vida saudável e cuidava de si mesma. Além disso, ela tentou trabalhar como modelo e até participou de várias sessões de fotos. A última noite. A noite após o fim do lockdown em 2022, seus dias de estudante estavam chegando ao fim. Logo haveria os exames finais e a formatura. Talvez por isso a heroína de nossa história decidiu relaxar e aproveitar seus últimos dias livres. Além disso, o fim das restrições impostas durante a pandemia recente tornou-se um motivo de celebração. Finalmente, todos os residentes do país podiam socializar completamente e se encontrar. Bares e clubes estavam gradualmente se enchendo. A população do país, cansada do isolamento, tomou as ruas. Mia não foi exceção. Junto com amigos, ela decidiu comemorar o fim do semestre e se juntou às festividades em massa. No entanto, naquela noite, ela não avaliou bem sua escolha de roupas e bebidas. Aparentemente, ela planejava voltar para casa de carro com amigos, então se vestiu bem, mas muito levemente. O mesmo aconteceu com as bebidas alcoólicas. Seu grupo se moveu de uma festa para outra, alternadamente mudando de bares. Então, quando os jovens decidiram ficar em um dos clubes, Mia não percebeu como ficou embriagada. O cansaço e a falta de experiência com álcool cobraram seu preço. Um amigo lembrou que tal estado era incomum para Mia. Ela estava se divertindo muito dançando, até mesmo com estranhos, e não queria parar. Por volta das 6 horas da manhã, horário de fechamento do clube, quase não havia mais ninguém. Muitos de seus amigos já tinham ido embora antes, então não havia ninguém para dar-lhe uma carona. Além disso, ela tinha gastado todo o seu dinheiro e não sobrou nada para um táxi. Por causa disso, Mia decidiu esperar pelo ônibus. Ela passou algum tempo com um rapaz de 22 anos que conheceu na festa, no ponto de ônibus. O par conversou sobre algo, após o que o jovem partiu. Aparentemente, eles não estavam indo pelo mesmo caminho, ou ele decidiu ir para casa a pé. Seja como for, várias horas se passaram após eles se separarem. Mas a futura enfermeira nunca retornou para casa. Ela não voltou para sua família no dia seguinte, ou no dia seguinte. Menos de uma semana depois, os policiais de Jutlândia do Norte fizeram uma declaração oficial. Após o desaparecimento de Mia Steven, seus restos foram encontrados nas florestas de uma pequena cidade, com uma população de cerca de 3.500 pessoas. O que levou ao seu falecimento, e por que seu corpo foi dividido em 231 partes, descobriremos a seguir.
O desaparecimento. A Dinamarca é um dos países com menor índice de criminalidade. É conhecido que seus cidadãos se sentem felizes e em paz. Certamente, casos fora do comum acontecem. Tais incidentes causam uma onda de indignação e todo o público acompanha os desenvolvimentos de perto. No entanto, isso ocorre com pouca frequência e serve como uma exceção em seu estilo de vida geralmente tranquilo. É por isso que a família de Mia não correu imediatamente para as autoridades após o desaparecimento de sua filha. Ela não retornou no horário programado, mas todos entenderam que poderia haver uma explicação. Era a primeira noite após o isolamento, e a jovem provavelmente tinha ficado até tarde. No entanto, não se pode dizer que seus pais não estavam preocupados. Eles simplesmente acreditavam que Mia apareceria logo. Mas quando isso não aconteceu, eles ligaram para seu namorado. Ele respondeu que não havia conseguido contatá-la desde a noite anterior, pois seu telefone celular estava desligado. Quando todos os amigos e conhecidos de Mia foram finalmente contatados, e nenhum a tinha visto desde o clube, a paciência da família acabou. Este comportamento não era típico dela. Se ela alguma vez se atrasasse, sempre avisaria. Por fim, o casal Steven recorreu às autoridades para pedir ajuda. Felizmente, a polícia respondeu imediatamente e iniciou a investigação. Enquanto isso, a família da jovem continuou sua busca. Seu pai dirigiu ao redor, inspecionando cuidadosamente a área circundante. Sua mãe e irmã recorreram ao público das redes sociais, pedindo qualquer informação sobre o paradeiro da jovem desaparecida. Sua foto foi amplamente divulgada. Toda a comunidade se uniu em torno de sua situação. A investigação inicial. Os detetives começaram seu trabalho reunindo o máximo de informações possível sobre os eventos da noite anterior e início da manhã. Eles buscaram assistência dos moradores locais que viviam perto de onde a jovem supostamente desapareceu. A polícia pediu imagens de câmeras de segurança, bem como fotos e vídeos da festa no parque. Cerca de 400 ligações vieram de cidadãos preocupados, dispostos a compartilhar quaisquer materiais que tivessem. Consequentemente, as autoridades obtiveram mais de 1000 arquivos. É desnecessário dizer o quão desafiadora era a tarefa à frente dos especialistas. Levou vários dias para resolvê-la. Os amigos de Mia não conseguiam se perdoar por tê-la deixado sozinha, temendo que ela pudesse ter passado frio. No entanto, ela não foi encontrada nas ruas da cidade. Os vídeos iniciais não forneceram resultados substanciais, mas confirmaram as declarações de seus amigos. Mia realmente deixou o clube por volta das 6 horas da manhã e se dirigiu ao ponto de ônibus. Lá, ela foi acompanhada por um conhecido que havia encontrado anteriormente. Eles conversaram um pouco e ele partiu, deixando a jovem esperando pelo transporte. A polícia conseguiu encontrar e entrevistar esse rapaz. Ele detalhou seu conhecimento com a jovem e explicou seu trajeto após o clube. Seu álibi foi confirmado, e após uma breve conversa, ele não era mais suspeito. Enquanto alguns policiais continuavam analisando dados de várias fontes, outros entrevistaram todos com quem Mia teve contato naquela noite. No entanto, seus depoimentos não fizeram o caso avançar. Em seguida, a investigação focou em estudar a personalidade e o estilo de vida da jovem desaparecida. Foi revelado que ela sonhava com uma carreira na área da saúde, estava estudando diligentemente e era simplesmente uma boa pessoa. Ela não era conhecida por abusar de álcool, usar substâncias proibidas ou sofrer de quaisquer problemas de saúde mental. No entanto, naquela noite, muitos notaram seu comportamento incomum. Ela bebeu muito mais que o normal e se comportou de maneira um tanto excessivamente livre às vezes. Tal comportamento poderia ter tido consequências negativas para ela. Não havia outra explicação para seu desaparecimento. Todos ao redor de Mia afirmaram que ela não tinha inimigos ou pessoas mal intencionadas. Um estranho aleatório da festa poderia ter interpretado mal suas ações e pensado que ela era um alvo fácil. Suspeitos. Quando mais de 3 dias se passaram desde o desaparecimento, os investigadores não esperavam um resultado favorável. Até aquele momento, ninguém havia relatado seu paradeiro ou exigido resgate. Isso só poderia significar uma coisa:
A jovem não estava mais viva. Em qualquer caso, as chances de encontrá-la com vida diminuíam rapidamente. Seus parentes continuavam a esperar o contrário, enquanto os detetives buscavam acelerar a investigação. Finalmente, em 9 de fevereiro de 2022, surgiram os primeiros suspeitos. Os investigadores não encontraram dois jovens amigos de infância por acaso. No passado, os rapazes haviam sido notados pelas autoridades e estavam sob suspeita várias vezes. No entanto, no dia seguinte, um deles foi liberado, enquanto o outro permaneceu detido. O motivo foi que não havia evidências substanciais contra o primeiro homem, e ele também tinha um álibi confirmado. Este não era o caso do segundo detido, Thomas Thompson, de 36 anos, que negou qualquer envolvimento no desaparecimento da jovem, mas era evidente que ele sabia algo, pois tinha acesso ao veículo no qual Mia Stavin entrou naquela fatídica manhã. Evidências iniciais. Em 8 de fevereiro, ocorreu um avanço na investigação graças aos depoimentos de testemunhas. Especialistas mapearam a rota presumida de Mia do bar até o ponto de ônibus. Ao longo deste caminho, câmeras de vigilância adicionais haviam sido instaladas para capturar a jovem. Foi descoberto que às 6h09 da manhã, uma van preta se aproximou dela. O motorista aparentemente ofereceu uma carona, mas ela recusou, e o veículo partiu. Mia prosseguiu até o ponto de ônibus e encontrou o rapaz da festa. Depois que ele partiu, ela ficou lá por um tempo, mas o ônibus nunca chegou. Por volta das 7h30 da manhã, a jovem estava completamente congelada. Ela andava para frente e para trás para se manter aquecida, pulando no lugar. Ela parecia completamente desesperada e não sabia o que fazer. Então, quando a van familiar se aproximou novamente, ela entrou. Os pais de Mia não podiam acreditar que sua filha cautelosa e responsável faria tal coisa. No entanto, eles especularam que ela fez isso porque estava congelando. De qualquer forma, a nova informação trouxe o caso de volta à vida. Aparentemente, o motorista da van poderia ter sido a última pessoa a ver a jovem com vida. Então ele precisava ser encontrado e interrogado. Revendo cuidadosamente as imagens de vídeo, os agentes da lei conseguiram distinguir a placa do veículo. Isso os levou aos suspeitos que estavam usando a van. O suspeito. Thomas Thompson nasceu no Sudeste Asiático, mas depois se mudou para um pequeno lugar na Dinamarca, com uma população de pouco mais de 500 pessoas. Inicialmente, sua família alugou um apartamento, mas depois se mudaram para a casa de parentes e ajudavam nas tarefas domésticas. Como jovem, ele construiu uma carreira militar e alcançou a patente de sargento. Durante este tempo, ele ocupou uma posição de responsabilidade e se interessou por artes marciais. Thomas até recebeu um certificado verificando seu conhecimento em primeiros socorros. Após completar seu serviço, ele se formou como eletricista e era considerado um especialista qualificado. Seus colegas o descreviam como um funcionário responsável, aparentemente calmo e acessível, mas notavam algumas peculiaridades. Seu humor frequentemente mudava rapidamente. Em um curto momento, ele podia ficar triste e pensativo, embora tivesse estado alegre e sociável antes. Tais mudanças bruscas de humor eram atribuídas ao seu passado militar. Era conhecido que ele não consumia álcool ou substâncias proibidas. Ele vivia sozinho em uma casa localizada perto do clube e possuía um Volkswagen preto de 2015, o que levou à sua prisão. Descobriu-se que o veículo em questão pertencia a Thompson e ele não tinha um álibi confirmado. Os investigadores suspeitavam que ele era quem tinha dado carona para a jovem, após a qual ela desapareceu. Mas confirmar esta teoria requeria mais informações e tempo. As evidências. A van confiscada foi minuciosamente examinada. Alguns especialistas focaram em analisar as amostras de materiais, enquanto outros começaram a estudar os dados do GPS. Informações interessantes emergiram. Aproximadamente 4 horas antes de Thomas encontrar Mia, ele tentou desativar o sistema de rastreamento. No entanto, apresentou um defeito e reativou após algum tempo. Mais tarde,
Os detetives conseguiram restaurar a rota exata tomada pelo veículo do suspeito. Começou de sua casa, fez vários loops, parou perto da jovem, então continuou. Eventualmente, pegou Mia e saiu de Aalborg. Thomas dirigiu por várias cidades e entrou em uma área arborizada onde passou algum tempo, só para reaparecer alguns dias depois. Esta parte da rota, sem dúvida, levantou a maioria das questões. As coordenadas suspeitas foram investigadas. Cães especialmente treinados participaram da operação de busca. Os animais logo encontraram um elástico de cabelo, roupas rasgadas e outros itens femininos, todos a alguma distância um do outro. Notavelmente, seu arranjo se assemelhava a uma linha reta, sugerindo que alguém havia perseguido a mulher. Ela caiu, foi atacada e lutou. As paradas frequentes do proprietário indicavam que ele poderia ter perseguido uma jovem que ocasionalmente escapava do veículo. Enquanto isso, os cães seguiram a trilha e levaram a equipe forense mais fundo na floresta. Entre a vegetação, havia áreas de terra recentemente cavada. Assim, sob uma fina camada de solo e em vários lugares, 231 fragmentos de um corpo humano foram encontrados. Autópsia. Não demorou muito para identificar a descoberta. Os restos pertenciam a Mia Steven, desaparecida, mas sua condição complicou a determinação da causa do falecimento. A maioria dos especialistas inclinou-se para a asfixia, com a possibilidade de outros agravantes. Com o tempo, mais foi descoberto. O corpo da infortunada jovem havia sido montado como um quebra-cabeça, com algumas partes faltando. Eis como Hans Pat Hogan, um patologista experiente, descreveu: esta foi uma tarefa desafiadora para especialistas forenses. Nenhum de nós está acostumado a lidar com tais casos. Uma serra elétrica foi usada para desmembrar a vítima. O suspeito tentou dissolver as partes do corpo em produto de limpeza de drenos e as cobriu com soda cáustica. Quando percebeu que não estava funcionando, enterrou-as em diferentes lugares. Início dos interrogatórios. Durante os interrogatórios iniciais, Thomas permaneceu composto. Ele fingiu não entender por que estava detido, mas não resistiu ferozmente. Quando perguntado por que havia desativado o sistema de rastreamento, ele ofereceu uma explicação absurda. Ele alegou que tinha irritado um policial que depois o perseguiu em cada oportunidade. No entanto, descobriu-se que esta não era a primeira fabricação de Thomas. A investigação revelou que a tentativa de desativar o dispositivo ocorreu às 24 horas. Devido a um mau funcionamento, a máquina registrava a cada 15 segundos e foi reativada às 9 horas e 23 minutos da manhã. Muito provavelmente, a jovem não estava mais viva naquela hora, e o suspeito a levou para sua casa. Em 10 de fevereiro, uma conferência de imprensa foi realizada com representantes públicos. Detetives discutiram o progresso da investigação e compartilharam informações disponíveis. Eles anunciaram que a jovem desaparecida havia falecido e que o suspeito estava sob custódia. As autoridades prometeram descobrir a verdade e manter os residentes da cidade informados. Eles foram sinceros em seu compromisso, especialmente após a terrível verdade sobre o potencial criminoso vir à tona. O passado sombrio. Aparentemente, uma pessoa perigosa estava operando na cidade. Descobriu-se que Thompson tinha delitos muito mais graves do que as autoridades tinham pensado anteriormente. Seus problemas psicológicos eram evidentes há algum tempo. Em 2019, ele foi pego espionando uma estudante. Incidentes similares ocorreram em 2015 e 2016, quando ele foi pego olhando pelas janelas de jovens mulheres e se comportando de maneira inadequada. Uma das mulheres relatou o incidente a seus pais, que chamaram a polícia. Durante a investigação, um perfil foi criado com base em descrições que se assemelhavam muito à aparência de Thomas. No entanto, ele não foi detido. Além disso, os investigadores tinham todas as razões para acreditar que este não era um incidente isolado. 12 anos atrás, um evento ainda mais aterrorizante aconteceu. Uma mulher contatou a polícia relatando uma tentativa de agressão. Ela alegou que acordou no meio da noite com alguém a tocando. Quando abriu os olhos, viu um estranho ao seu lado,
mas não conseguiu distinguir seu rosto. Seu despertar fez o agressor se tornar mais agressivo. Ele atacou a mulher e começou a despi-la, mas ela começou a resistir e pedir ajuda. Felizmente, ela não estava sozinha. 2 amigas com quem ela compartilhava o apartamento correram para ajudá-la. O estranho se dirigiu para a janela aberta e escapou, provavelmente tendo entrado pelo mesmo caminho. A polícia foi chamada ao local, mas não conseguiu capturar o suspeito. Devido à falta de evidências e ao prazo prescricional, era impossível levar o suspeito à justiça. No entanto, havia fortes razões para suspeitar de seu envolvimento. Enquanto isso, as mulheres afetadas puderam ser incluídas no caso como testemunhas, cujos depoimentos contribuíram para o perfil do suspeito. Quando os investigadores falaram com as ex-namoradas de Thompson, outras cenas perturbadoras de sua vida vieram à tona. Descobriu-se que nos relacionamentos, ele rapidamente passava de um rapaz doce para um manipulador e agressor. Uma mulher admitiu que depois de terminar com ele, encontrou as linhas de freio de seu carro cortadas. Ela imediatamente suspeitou de seu ex-namorado, com quem o término havia sido difícil. Felizmente, ela não se machucou, mas provar seu envolvimento era impossível. Outra mulher relatou detalhes ainda mais assustadores. Thomas tinha tendências sádicas em situações íntimas. Uma terceira mulher contou aos investigadores sobre arquivos estranhos que ela acidentalmente encontrou em seu computador. Era uma lista de mulheres com datas de seus ciclos menstruais. Como ele obteve essas informações não estava claro. Vale notar que Thomas facilmente iniciava romances. Ele tinha uma aparência atraente e era popular entre as mulheres. Mudando histórias. Durante a busca na casa de Thompson, especialistas forenses descobriram manchas de sangue. Após análise comparativa, foi estabelecido que os traços pertenciam à vítima, confirmando que após o terrível delito, o suspeito trouxe a jovem para seu local. Além disso, testes genéticos de materiais de seu carro correspondiam às amostras de Mia completamente. Não havia dúvida sobre o envolvimento do homem. No entanto, todos queriam ouvir seu relato dos eventos. Após evidências inegáveis serem obtidas, o suspeito começou a falar. Contudo, ao longo de vários interrogatórios, ele mudou sua história. Era claro que ele estava mentindo e tentando transferir a culpa. Em qualquer caso, o seguinte veio à luz. A confissão. Thomas admitiu que realmente deu carona a Mia, mas negou intencionalmente esperar por ela. Ele alegou que queria fazer uma boa ação dando carona para a jovem que estava com frio voltar para casa. Segundo ele, ela se comportou de maneira ousada e disse que não estava com pressa. Então ele sugeriu dar uma volta, ao que ela concordou. Eles dirigiram pela cidade por um tempo e então se dirigiram para os bosques, onde tiveram um momento íntimo. No entanto, segundo ele, algo deu errado e ela teve uma convulsão durante a qual caiu e machucou o pescoço. Porém, em outra declaração, ele mudou sua história, alegando que ela acidentalmente sufocou devido à alça de sua bolsa pressionando seu pescoço, o que Thompson também atribuiu a um acidente. Ele também disse que Mia eventualmente saiu do carro e correu, mas ela tropeçou e caiu, sofrendo uma lesão perigosa. Independentemente disso, a jovem estava à beira do falecimento e, em vez de fornecer primeiros socorros, para os quais ele era treinado, ele a deixou falecer. Ele então a levou para casa e descartou o corpo de maneira insensível. O suspeito insistiu que não queria chamar os serviços de emergência porque temia que não acreditassem nele e o acusariam do delito. Então, ele elaborou um plano complexo. Inicialmente, ele tentou dissolver seu corpo, que ficou em uma solução química por cerca de um dia, mas o resultado não o satisfez. Ele então desmembrou as partes restantes e as enterrou nos bosques, espalhando as menores peças ao redor. Ele também mencionou tentar se desfazer de suas roupas manchadas queimando-as e apontou para o local do fogo. Lá, os detetives encontraram fragmentos restantes e algumas ferramentas usadas no delito. Thomas tentou retratar os eventos como um acidente ridículo, com um método de se desfazer do corpo como resultado de pânico. No entanto, os parentes da jovem ficaram indignados com seu testemunho.
Eles estavam certos de que Mia nunca concordaria em ter um momento íntimo com um estranho, considerando suas palavras mentiras flagrantes e blasfêmia. Os investigadores tinham a mesma opinião. Diante deles estava um criminoso impiedoso, fingindo ser uma vítima das circunstâncias. O método de destruir evidências por si só dizia muito. O veredito final. De acordo com os detetives, na noite de 6 de fevereiro, Thomas saiu à caça. Ele finalmente encontrou uma vítima adequada, esperando que ela estivesse completamente congelada e baixasse sua guarda. O suspeito ofereceu levá-la para casa, mas uma vez que ela entrou em sua van, ele começou a ameaçá-la, provavelmente usando uma arma. A jovem resistiu e tentou escapar várias vezes, mas as probabilidades estavam contra ela. O homem conseguiu subjugá-la e tirar a vida da pobre jovem. Especialistas forenses acreditavam que a asfixia era a causa mais provável do falecimento. Mas devemos lembrar que nem todas as partes do corpo foram encontradas, o que poderia guardar outros segredos sombrios. O fato do ataque era inegável e o delito foi resultado da resistência da vítima. Finalmente, Thompson foi acusado e levado a julgamento. Durante a audiência, ex-colegas de Thomas testemunharam para a acusação, afirmando que há muitos suspeitavam de suas tendências sádicas, citando vídeos mostrados durante seu serviço, que evocavam desgosto e sede de vingança. No entanto, o rosto do réu mostrava emoções diferentes. Cenas de crueldade extrema claramente o deleitavam. Em relação ao estado mental do acusado, os psiquiatras forneceram sua conclusão. Eles o consideraram são, mas o descreveram como tendo traços de personalidade narcisista e antissocial. Em outras palavras, um sociopata incapaz de compaixão. No tribunal, Thomas também negou ser culpado de abusar e tirar a vida da jovem, mas decidiu assumir a responsabilidade pelo desmembramento. Em junho de 2023, o homem de 38 anos foi considerado culpado de tirar a vida de Mia Steven e conduta indecente com seu corpo sob circunstâncias agravantes. O tribunal o sentenciou à detenção indefinida com possibilidade de liberdade condicional após 10 anos, considerando seu comportamento perigoso para a sociedade. No entanto, na prática, tais criminosos tendem a ser libertados após 10 anos. Notavelmente, Thomas Thompson foi absolvido das acusações de abuso devido à falta de evidências. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.